Olá! Oi de novo, pessoal! Tá um filtro aqui. Ok. Ó, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, 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 quem tá chegando? Ótima live hoje, hein, gente? Hoje nós vamos falar sobre entrevista com sponsor. Meu Deus, só de me colocar nessa situação já me dá um frio na barriga. Eu fiz algumas, o Marlon fez várias também. Então a gente vai conversar sobre isso com vocês, as perguntas que o pessoal costuma fazer, né? Os recruiters e os diretores dos hospitais e as agências e tudo mais. Então, peguem papel e caneta para anotar e fiquem atentos às orientações de como responder também. Deixa eu chamar o Marlon aqui, que é quem vai conversar com a gente hoje, vai a experiência dele. Ele acabou de fazer mais uma, se não bastasse todas que ele já tinha feito na vida. E aí... Opa! Nós aqui Olá! de novo. O pessoal vai falar, esses dois não tem nada para fazer da vida, né? Eles devem estar achando que eu tô na Flórida, na Flórida, olha aí, eu tô aqui na Califórnia só passeando e não tem nada pra fazer. Ai, gente, só Deus sabe, mas tá ótimo. Ai, Deus, A gente arruma sempre um tempinho, né? Meia hora, 45 Sim, minutos sim, aí, sim. entre um ou outro. E olha, tem muita coisa pra fazer, tá? Olha quem tá Muita te dando coisa. oi, a Nina. Oi, Teacher Nina! Nina na área. Nina também já tá ganhando a carteirinha aqui de A Nina, eu acho colaboradora que já fez oficial. duas, né? Isso aí, eu acho que ninguém me Igual bate. você. Bom, muito boa tarde, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez, sempre pronto a atender a demanda aqui da solicitação do pessoal. A gente tem assim um schedule longo, né, para falar de um monte de assuntos e conforme vai dando tempo a gente vai trazendo aqui pro pessoal e se apresenta aí, fala pro os nossos seguidores onde É, te encontrarem. Não, já é o quê? A sexta, sétima vez, né? Mas a gente sempre Sei tem que lá. apresentar porque sempre tem alguém Tem novo, gente né? nova chegando todo dia, né? Então, Agora antes aqui, eu estava até com a cliente nova nossa, que assiste as lives e chegou e falou assim, nossa, mano, prazer te conhecer, você tá famoso. Eu falei, quem que eu tô famoso, gente? Pelo amor de Deus. Seria é bom se eu muito tivesse estranho. famoso e rico. Não, quando eu for falar qualquer coisa em relação assim, que nem os nossos seguidores, não sei o que do YouTube, eu acho tão desconfortável, engraçado, porque eu sempre ouvi as pessoas falando. E agora a gente tá nesse papel, óbvio que com um propósito nobre e muito especial aqui, que a gente se propõe a trazer as pessoas pro sonho delas, né? E fazer com que ele se torne real, mas é muito estranho. É estranho porque. Não, eu até vou dizer depois, né? A questões dos vistos para os Estados Unidos está aumentando muito porque está sobrando visto de um lado e eles estão jogando para o employment base, para o ZB da vida. Então, assim, tá mais fácil do que nunca conseguir. Tanto que eu dei entrevista lá para o Gazeta News da Flórida Ficou muito e, legal. e é a respeito disso mesmo, dessas questões de vistos, né? Tanto para o EB2NW como para o EB3, o nosso tá assim, ó, estourando. E virou uma febre, né? Todo mundo, não é que é febre, todo mundo quer sair do Brasil ou do seu país que não tá bom e quer vir para cá. Então, Sim. assim, a hora é agora. Sim. Deixa eu só fazer um adendo aqui. As pessoas falam, nossa, mas eu recebo muito feedback assim, né? Nossa, mas é muito legal o que vocês fazem, não sei o quê. Mas o que eu quero deixar claro para as pessoas é que assim, todo mundo pode contribuir com alguma coisa, né? A gente faz as lives, a única diferença de quem faz para quem não faz é sentar na cadeira, ligar o telefone e falar. Porque É, todo mundo tem conhecimento em relação a alguma coisa que pode vir contribuir com a sua história, com as suas experiências, né? Que não precisa ter nada de especial para a gente fazer isso, tem que se propor a fazer, né? Então a gente tem feito e tem dado certo, e isso nos anima e nos incentiva a continuar, porque a gente sim. sabe que isso faz a diferença na vida de um monte de gente, né? E eu queria ajudar mais, como eu ajudava, né? Muito ali nos grupos de WhatsApp, assim. Então, como eu estava no Brasil, então tinha muito tempo, às vezes, para poder estar ali e ajudar.
né? Hoje em dia eu não estou tão presente, estou ali ainda, não saí dos grupos, mas quando surge alguma coisa eu consigo ajudar. É porque é questão do tempo mesmo. E o fuso horário é diferente, eu estou às 5 horas a menos, né? Então agora são 10 horas aqui, então assim, complica um pouco. Mas no meu perfil e no nosso, né, o da Brasília, o seu, a gente sempre está postando alguma coisa ali para poder ajudar e eu tiro dúvidas ali quando alguém me manda uma mensagem no direct. Então, a gente está sempre disponível para ajudar também, né? Isso aí. Conta como que faz para as pessoas te encontrarem, os seus 2 Instagrams, e deixar aqui mais uma vez que o Marlon faz tanto consultoria de assuntos específicos, se você está com processo aí com dúvidas, está enrolado, está com problemas, quanto assessoria geral, né, Marlon? A pessoa não sabe por onde começar. É difícil hoje em dia a pessoa ficar tão perdida, porque tem muita informação, né? Mas se a pessoa não quer procurar, tem você aí que faz tudo isso. Antigamente, quando eu iniciei o processo, não tinha tanta informação como agora. Não tinha os nossos grupos, não tinha o seu YouTube, o Telegram, o seu Instagram, não tinha. Então era mais difícil e não tinha. Só existia uma pessoa que fazia assessoria, uma. E um preço lá em cima, né? Então, assim, não dava para pagar. Era muito caro, né? Então, assim... e hoje em dia a gente tem tudo isso. Dá para fazer sozinho o processo, só que tem as pessoas que querem ter mais segurança para não errar e ter tempo de estudar, porque aí você não vai esquentar a cabeça com a parte burocrática, como tem alguém ali te assessorando, né? Então, a gente tem essa empresa que é a Brasília Nurse Abroad, tem um CNPJ no Brasil, estamos abrindo uma aqui nos Estados Unidos, porque vão ter o que abrir também, vai continuar a mesma empresa. E a gente presta, agora a gente tem até mais um serviço a mais. Então a gente presta serviço de consultoria, que é só uma reunião ali para passar todo o processo para a pessoa, como que é. A assessoria que a gente vai pegar a pessoa desde o início até a etapa do NCLEX, né? Podemos também fazer endorsement e tudo mais. Temos também a tradução juramentada, que é, pelo que eu vi, é uma das mais baratas. A entrega não é tão rápida, mas existe se a pessoa quer em um dia, paga mais. Mas a entrega é, em média, 5 dias úteis, né? Até tu já fez, já sabe como é que é. E agora nós temos uma parceria para quem tem problemas com faculdade, com Corém, na parte de documentação. Não quero preencher isso. Então agora nós temos também uma assessoria jurídica com um advogado no Brasil que vai estar fazendo isso aí. Depois eu posto o link ali. Tá? É só entrar na minha bio também, que tem o nosso site ali, que tem tudo. Aí pode ir em serviço, que tem os 4 serviços que a gente presta. Então, agora a gente tem isso aí. Estou falando aqui agora de primeira mão aí, esse serviço de assessoria jurídica para quem tiver problema com faculdade, tá? E assim, ó, a gente que presta assessoria, direto tem. Eles falam assim, ó, não vou preencher nada de terceiro. E não preenche. E não adianta, você pode mandar em português para eles não vou preencher. E é bem assim, tá? Então, para quem precisar. Terrível, né? Saber que existem coordenadores de universidades que se propõem a fazer um desserviço desse. Mas tem, né? Tem. Enfim. Tem. Vamos lá. Então, conforme os comentários forem entrando aqui, eu vou selecionando os que fazem parte do assunto que a gente está falando. Os outros a gente dá uma geral no final. E eu vou pedir pro pessoal botar as perguntas nesse balãozinho que tem uma interrogação. Porque os que vai comentar, ele some. Fica mais difícil. Então, vamos lá. O tema de hoje é entrevista com sponsor. Eu fiz um Instagram, um stories agora falando assim, será que você está preparado para a sua entrevista com sponsor? Porque assim, vou começar e você vai desenvolvendo. A entrevista com o sponsor é aquele momento assim que você fala assim, agora vai, né? Agora eu vai mudar o meu processo, eu vou ter a minha contratação. Você se prepara, você faz NCLEX, você tem toda a validação, você estudou inglês pra caramba. Aí você senta na frente do telefone assim, só Deus sabe, morrendo por dentro. E uma pessoa que você nunca viu começa a te perguntar um monte de coisas. Às vezes as entrevistas são mais pessoais, né? E às vezes são mais técnicas. Então, assim, muitas vezes são muito desafiadoras. Então, a proposta de hoje é trazer o máximo de informação mais abrangente possível para que as pessoas se preparem no todo, né? Se vier ser uma entrevista mais tranquila, melhor ainda. Mas se for aquelas entrevistas assim, punk mesmo, a pessoa também vai estar preparada.
Então, para que você chegue nesse momento, você que está aí próximo disso, e se sinta assim, com todas as ferramentas necessárias para que você consiga a tão sonhada vaga, né? Então vamos lá, Marlon. Como que a gente começa com isso? Isso aí é importante você dizer, porque hoje em dia a gente consegue sponsor para, eu quero morar naquele estado X, não vou dizer todos, e aí você consegue mais ou menos escolher. Eu quero ir para Virgínia, então tem um monte de vaga. Aí imagina se você vai lá para aquela entrevista, para aquela cidade que você quer, pesquisou tanto e não passa na entrevista. É um balde de água fria. Aí você vai ter que voltar, procurar outro lugar, porque aquela lista já não faz mais. Se não passou, não passou, né? Então, a preparação para isso, a gente aprende fazendo, né? Hoje em dia, agora a gente está aqui fazendo essa live justamente para isso, para passar para vocês que é essencial preparar. Não é, eu vou ler, eles vão me perguntar isso e acabou. Eles podem perguntar um milhão de coisas. Eles podem perguntar qualquer coisa, na verdade. Podem. Né? Então, assim, você estar preparado é essencial. E detalhe, né? Eu fiz entrevista tanto só por telefone como o Zoom, né? Pessoalmente, aqui na Califórnia também foi pelo Zoom, que eu estava pertinho do hospital aqui, não fiz pessoalmente, foi pelo Zoom também. Quando é por telefone, tem um ponto positivo. Quando é por telefone, você tem mais liberdade de deixar o seu notebook, olhar ali e ver uma colinha que você fez. Agora, como é pelo Zoom, tem que tomar cuidado se você deixar o seu Word com as colinhas, porque o seu olho vai ficar assim indo, daí eles podem perceber isso aí e podem achar como um ponto negativo, né? Que você está lendo muito. Então, assim, nunca leem, deixa apenas como se fosse só as palavras-chave para não ficar lendo, não ficar algo robótico. É como um IELTS da vida. Às vezes a pessoa estuda para o IELTS e quer decorar as coisas, isso soa robótico e o examinador não vai gostar. É a mesma coisa, eles vão ver que você está lendo, eles sabem. Exatamente. Entre as dois tipos de entrevistas, particularmente eu prefiro as que eu posso ver a pessoa e ela me vê. Por Exato. quê? Porque a comunicação a gente sabe que não é só verbal, né? Tem toda a parte corporal. Então você se expressar, você dar um sorriso, você ser simpático, se não entendeu, pedir para a pessoa repetir. Você ganha muito mais elementos do que quando é só no telefone. E falar no telefone em inglês é tipo assim, é a pior parte. A pessoa que está do outro lado, ainda que ela tenha um carinho por você e tente falar mais devagar, tal, metade, eu acho que das informações, assim, você perde se comparar com o vídeo, né? Então, se você puder optar, você que vai fazer, eu acho que vale a pena optar pelo vídeo. Você se expõe mais, mas também recebe mais, né? Por telefone, você até pode usar um fone aí no seu telefone, mas é isso que tu falou, você não tá vendo a pessoa, então já é difícil o inglês a gente entender, porque eles vão falar no time que eles falam como se fosse falando com alguém americano mesmo. Eles não vão ficar falando assim devagar, não vão. Então, assim, você vai entender 70%, algumas coisas não entende, você tem que pedir para repetir. É desse jeito. Não pensa porque você é um enfermeiro internacional, que o seu inglês não é fluente, que eles vão falar devagar, porque não vão, não. Eles não têm misericórdia, eles falam normalmente. Claro que você não entende, eles repetem, eles são gentis, mas eles não estão preocupados que você não é, se você é capaz ou não. Eles vão fazer a pergunta, se você não for capaz de responder, isso já... E eles entendem também que o seu inglês, que o nosso inglês não é um inglês top, fluente, então eles entendem que algumas palavras você vai falar errado, algumas conjugações, e tá tudo bem, eles não vão julgar o seu inglês, se você, né, tanto que eu sempre pergunto se eles estão entendendo, ele fala, não, tá, a gente tá entendendo tudo, tá, e tudo mais, então assim, não se preocupem com isso também. Lógico, tem que ter um inglês, você fazer uma entrevista dessa, tem que ter um inglês, no mínimo um B2, né? Você tem que saber se comunicar, você tem que saber expressar as suas razões, você tem que saber argumentar, eles vão te perguntar coisas que você provavelmente não conseguiu se preparar exatamente, então você tem que saber expressar ideias novas que surgem, né? Você tem que saber. Não estamos aqui para dizer que é facinho, não. É como se fosse um IELTS, você tem que saber argumentar algumas coisas. Se eles te perguntam alguma coisa que você não estudou, aí você tá lascado, imagina. Então você se trava e já era, né? É
é igual assim, para o NCLEX, a gente fala que um inglês B1 dá para a pessoa passar. Por quê? Porque é só leitura. Interpretação de texto, pode ser que caia alguma coisa de áudio, né? Então, assim, Uhum. e já uma entrevista não. Então, entrevista tem que se preparar. Levem a sério tudo que a gente vai falar aqui, que eu creio, eu tenho absoluta certeza que vai colaborar sim com vocês. Algumas coisas pode ser que vocês já saibam, né? Tem coisas até que são similares com as entrevistas que a gente faz em hospitais aqui no Brasil. Algumas Sim. abordagens, mas se tratando que é inglês, né? Vamos lá. Vamos Que lá. tipo de entrevista você, assim, para a gente começar, por exemplo, eu também fiz com a Avante, você também fez com a Avante. Então tem aquela pré-entrevista que eles querem meio que conhecer o profissional, tal, e depois tem uma entrevista clínica, né? Essa eu nem cheguei, porque eles já me deletaram, porque eu sou do obstetrícia, eles Sim. me deram um tchauzinho rapidinho. Então, conta assim, como a Avante é uma empresa que o pessoal busca bastante, como que foi essa primeira entrevista e a clínica, para a gente conseguir depois ir para os direct hire, enfim, outros. Tá. A Avante, eu fiz a entrevista com eles em 2019, logo após eu passei no NCLEX, então o contrato deles era diferente e a forma deles atuarem ainda era diferente. Agora mudou, tá? Agora mudou muito, eles pedem um monte de coisa a mais, tá? Na época que eu fiz 3 entrevistas com eles para poder chegar ao contrato na minha mão para eu assinar ou não, né? A primeira entrevista é essa, uma recrutadora vai te ligar e vai te perguntar sobre só coisa do seu currículo ali. Me fala as suas experiências, só isso. Não vai te perguntar nada muito elaborado. Vai ser, do período tal, período X, trabalhei nesse hospital, sim, no setor tal, ficava com tantos pacientes. É a básica essa. Aí depois, como eu passei nessa, eu fiz mais 2 entrevistas, que eu achei que ia ser só mais uma, mas aí eu fiz uma outra, não sei porquê, que aí foi uma clínica, tudo com enfermeira da Avante, tá? Não é com o hospital, porque a Avante o processo é diferente. Você vai fazer entrevista no hospital lá no final do seu processo, tá? Então era tudo com as enfermeiras de lá. Então aí a segunda entrevista, aí já partiu para a parte mais clínica. Ela pediu para eu falar da minha experiência, mas em cada, por exemplo, emergência, aí eu perguntava quais os pacientes que eu recebia para falar o que eu fazia nisso e aquilo. Mas era assim, era bem rápido também, era 15, 20 minutos, não era coisa muito prolongada. E a outra entrevista que eu fiz com eles, a terceira, foi com a outra enfermeira, mas foi a mesma coisa. Não mudou muito, não. Foi querendo saber mais também da minha experiência, tá? Não teve perguntas que a gente fala behavioral questions, que é sobre o seu comportamento, como que você se lida com situações. Na Avante, na época que eu fiz, não teve esse tipo de pergunta. O que com os direct hire, com os outros, tem. Tá? Então, assim, eu acredito que esse tipo de pergunta é o hospital que vai fazer. Como a Avante você não faz entrevista no início com o hospital, daí eles não me perguntaram essas questões, como que eu me lido com o paciente X, como que eu me lido com o estresse, como que eu me lido com a frustração. Então, assim, não perguntaram. Aí a gente vai chegar nos direct hire, que aí sim eles entram a fundo nisso aí e você tem que ter exemplos, você tem que ter situações que você passou e como que você conseguiu lidar com isso. Uma coisa que eu queria deixar assim, meio que já entrar num assunto, é que assim, a primeira pergunta, acho que em geral, que você precisa saber falar, fale sobre você. Tell me Né? about yourself. Eles vão te cumprimentar e vão falar. É a Tell me primeira. about yourself. E vão ficar olhando pra sua cara. Isso, Você exatamente. precisa saber se vender, mais do que falar inglês, mais do que você ser um enfermeiro, nossa, das galáxias, o melhor que existe. Você precisa saber se vender. Se nessa primeira pergunta você travar ou você ficar ali restrito a poucas informações, cara, os caras já vão até se cutucar assim do lado e falar, é próximo. E detalhe, o tell me about yourself não é você chegar o seu currículo lá de baixo e sair falando, não. Não é isso. Eles não querem isso porque eles já leram o seu currículo, eles já sabem. Ué. Então, assim, não é isso. Falar sobre você é bem resumido. Graduei no ano tal, especializei ano tal nisso, eu venho trabalhando no setor tal a tal por tantos anos,
Aí você começa a vender seu peixe. Ah, eu sempre gostei de cuidar de paciente, etc, etc. No meu caso, eu sempre puxei pro lado do exército. Como eu era do exército, então aí eu sempre puxei para isso, que eu era do exército, então eu fui treinado a lidar em situações de estresse o tempo todo. A tomada de decisão é muito... E eles adoram esse negócio de tomada de decisão, de raciocínio rápido, raciocínio clínico, então eles adoram ouvir isso, tá? Quando eles Uma coisa, ouvem isso, eles já o regalam olhinho o olho brilha. assim. Uma coisa que eu fiz que dá super certo é buscar assim, qualidades de um bom enfermeiro. Busca aí no Google, vai ter isso, tomada de decisão, raciocínio crítico, visão do cenário, né? Prioritization, que é Eu não sei você... falar em português, não, eu me Então, enrolo. Prioritization. toda vez eu me enrolo também. Delegation. Então, Eles assim, perguntam sobre isso. isso. Isso aí são duas coisas que eles adoram e você tem que saber. Se a gente consegue indiretamente no Tell Me About Yourself colocar essas habilidades do enfermeiro como coisas intrínsecas, nossa, aí, meu filho, você já ganhou várias estrelinhas, Já. né? Então, assim, faz um texto. Uma coisa que eu acho que é interessante é a pessoa fazer um texto sobre ela. Faz em português mesmo, porque às vezes para começar esse raciocínio direto em inglês pode ser mais desafiador. Aí se você viu que ficou bonito, aí você vai lá e faz em inglês, pede ajuda pro seu professor para melhorar algum vocabulário, para ser mais específico, mas isso assim é fundamental. Eu coloquei muito o cuidado, né, que eu era uma pessoa, porque assim, o Time About Yourself eu comecei falando que eu fiz a graduação mais tarde, por questões financeiras, mas que sempre foi um sonho ser enfermeiro, porque eu vivenciei dentro de um hospital por conta de enfermidade na família e que eu descobri o valor do enfermeiro. Tudo isso, claro que você não vai ficar enrolando, você tem que ser objetivo na fala, mas assim, você já traz a paixão. Eles dão muito valor, né, Marlon? Para Sim. isso, para o quanto a gente demonstra paixão pelo que a gente faz. E eu falei que eu associei a questão do cuidado com a questão da maternidade, por isso que eu sempre fui voltada para a obstetrícia, que casou perfeitamente. Então eu desenvolvi de uma forma que trouxe a Angélica, pessoa, com a Angélica profissional, e aí culminou na minha experiência. Isso eu creio que encanta eles. Porque eles não querem, como você falou, saber só sobre o seu currículo, porque isso eles já sabem. Eles querem saber que tipo de pessoa você é. Ah, eu sou casada há tantos anos, se você é uma pessoa de família, se você é uma pessoa, né? Que perfil eles querem traçar nessa pergunta? Porque eles não vão ficar te fazendo outras perguntas a respeito de você. Se você não falou nessa chance, você perdeu de se vender, né? E também não é falar 10 minutos, tá, gente? Também. Não. É que se você falar fluido em 2 minutos, você fala bastante coisa. Por isso que é legal exercitar antes. Porque daí você já vai saber o que falar. Senão você vai ficar criando historinha e aí vai perder o foco. Eles vão te interromper, com certeza. Com certeza. Essa é sempre a primeira pergunta. Uma coisa que eu queria também ver com você é assim... Em todas as entrevistas que eu fiz, eu acho que eu fiz em umas 5 empresas diferentes, né? E na minha empresa eu fiz umas 3 entrevistas. Eu sempre tinha que falar que tipo de instituição, que tipo de hospital eu trabalhava, se era um hospital de grande porte, privado ou público, como que era formada a minha equipe, por exemplo, quantos enfermeiros eu dividia a função, porque sendo que eu trabalho em centro obstétrico, cirúrgico, nunca trabalho sozinha, né? Quantos técnicos de enfermagem, eu explicava um pouco como que era a função do técnico de enfermagem e do enfermeiro, como era a dinâmica do meu setor, né? Que tipos de paciente eu atendia naquele setor, no sentido de faixa etária, no caso meu era gestante, quantidade de pacientes dia, que tipo de intercorrência era da minha experiência. Então, esse é um outro pacote que vem que não está necessariamente lá no seu currículo, né? Porque o currículo ele fala o nome do hospital, o número de leitos, mas essas peculiaridades você vai ter que saber expressar também. Gente, tá uma furadeira aqui, eu vou pedir perdão para vocês, tem um barulho com certeza aí no fundo, o meu vizinho tá em obras. E aqui no meu é sempre ambulância, bombeiro passando, que eu tô na rodovia. Só que o bom daqui é que os apartamentos e tudo são meio que a prova de temperatura e de som, né? Eles abafam bem o som, é muito bom.
coisa que no Brasil a gente não tem. Não, Enfim. então vamos falar um pouquinho dessa questão do bloco, de falar sobre você e falar sobre o lugar que você está trabalhando atualmente, que é o principal, sim, né? Ou se você não está trabalhando atualmente, o seu principal, dentre as experiências passadas, qual foi a principal, né? Sim, só um adendo. O interessante, quando forem fazer o currículo, é interessante colocar isso que a Angélica falou já no currículo. Por exemplo, trabalhei no Hospital X e coloca quantas horas semanais você trabalha, porque eles por aqui é por horas semanais. Quantos pacientes em cada enfermeiro ficava e dá um breve relato do hospital. É um hospital terciário, do governo ou não, privado, ele tem 500 leitos, fala sobre isso, porque eles gostam de saber. Se tiver acreditação internacional, é muito interessante colocar. Joint Commission e tudo mais, coloca isso no currículo. Isso, porque isso faz brilhar o seu currículo. E coloque também os pacientes que você já coloca ali no currículo, que você recebe ali na sua unidade, já coloca. E aí, relacionado a... Por que fazer isso? Aí você já vai estar meio que treinando o seu cérebro, que você vai ter que falar sobre aquilo ali, que eles vão te perguntar aquilo. Eles vão fazer esse bloco de questão de acordo mais, né? De acordo com o setor que você está fazendo entrevista, se for para emergência, por exemplo, eles vão te perguntar exatamente isso aí. Eles vão te perguntar quantos enfermeiros estão na sua unidade, se você trabalha com alguma outra equipe, que no nosso caso é os técnicos, quais os pacientes que você recebe, a quantidade de pacientes que você fica. Eles podem perguntar, aí eles podem entrar fazendo pergunta direcionada à assistência. Se chegar um paciente com sepse, o que o enfermeiro faz na sua unidade? Chegar um paciente com fratura de fêmur ou com AVC isquêmico, que é o ischemic stroke, o que faz? Então, assim, isso é ideal vocês saberem o protocolo da unidade, porque o protocolo é internacional, então é sempre o mesmo. Não muda muito, né? Então, é interessante. E eles perguntam, daí eles podem perguntar. Eu lembrei agora, quando eu fiz para a Avante, eles perguntaram questão de transfusão, se era a gente que instalava, como que fazia. Se toca a campainha uma coisa muito quarto. legal é saber as metas internacionais. Saibam isso na ponta da língua. Porque, assim, a questão de segurança do paciente, né? Identificação do paciente, comunicação efetiva, medicações de alta vigilância, risco de queda, infecção lavagem das mãos para evitar a infecção e diminuir risco de lesão por pressão. Por pressão. Então, claro que você vai puxar o assunto dentro do seu contexto. Eu trabalho com gestante, não tinha nada por que falar de úlcera de pressão. Claro que pode acontecer em alguns casos de internações longas. Mas assim, aí se você dá umas entradinhas como quem não quer nada num assunto desse, isso valoriza demais, porque eles veem que você está atualizado, você trabalha com coisas... Segurança é o alvo, né, Marlon? Isso. Segurança é sempre assim. Então tem que mostrar isso. Eu sempre usei isso na minha fala, porque eu fiz parte de um grupo de um núcleo de segurança paciente no Hospital do Exército. Então a gente implementou isso lá. Então sempre eu ia falando ali, quando caía aquilo, eu partia para esse lado, né, que eu fiz parte da equipe, que introduzi a questão das pulseiras, então fiz parte da equipe de queda e de lesão por pressão. Aí o índice nosso era muito alto. Então, se vocês atuam nessa área, sempre tentam porque eles gostam. Eles gostam porque assim, por mais que seja uma coisa do nosso cotidiano, na hora que a gente vai falar, a gente esquece. Você vê, eu trabalho com isso a vida inteira. A gente fica treinando, faz musiquinha, mas na hora de falar, você tem que parar para pensar. Então, deixa anotadinho, já nas palavras no inglês. Essas coisas vão te deixar mais seguro. Pode ser que nem use a anotação, mas se precisar, você bate o olho ali, você lembra. Sim, exatamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente falou sobre sobre o hospital, sobre o setor, né? Pode ser que eles perguntem em algum momento assim, tá bom, então você trabalha na recuperação anestésica, qual é a sua função nesse lugar?
que você faz? Sim. Aí você vai falar, olha, eu como enfermeiro faço isso, isso e isso. Eu coloco o monitor no paciente, eu checo ele a cada 15 minutos na primeira hora, eu avalio, no meu caso, eu avalio o sangramento, o tônus uterino, eu tenho contato direto com os médicos caso precise de uma intervenção. A gente, no caso, os técnicos administram a medicação. Então, assim, você precisa saber falar aquilo que é real, aquilo que é do seu dia a dia. Só que você tem que saber falar inglês, então precisa treinar antes, não pode esquecer desses detalhes, né? Porque por mais que seja natural aqui, numa entrevista dessa, você tem que estar bem preparado, né? E essa daí é uma da segunda pergunta que eles podem falar, da terceira pergunta sobre você, que é o papel do enfermeiro. Eles podem tanto perguntar nisso num aspecto amplo, qual é o papel do enfermeiro, não relacionado à sua unidade. Daí você pode ampliar isso aí, né, e falar que ele é responsável pelo assessment, planning and evaluation do paciente, a condição do paciente e o tratamento dele. Tem que saber os protocolos operacionais. Então, você tem um leque muito grande. Tanto também eles podem perguntar relacionado ao seu setor. Qual o seu papel ali? O que você faz? Né? E também podem perguntar assim, ó, você chegou na sua unidade, me fala aí o que você faz no seu plantão, no seu shift. Qual é a sua rotina? Aí você tem que falar, cheguei lá, vou receber o report, vou fazer meu to-do list, que é, né, que eles adoram, tá, que você tenha um to-do list, que é o que você vai fazer para colocar as prioridades ou não. Então, o que se tratar de prioridades, eles adoram. Então, se você falar o to-do list para poder seguir a minha prioridade nisso, eu vou ver quem tem, que eu tenho que instalar acesso e não sei o quê. Então, assim, isso aí é uma pergunta que também eles fazem bastante. Ótimo. E outra pergunta também que eles fazem, vou até já entrar aí numa pergunta que eles podem fazer, é por que eu devo te contratar? Essa é maravilhosa, essa é básica, né? Eu acho que teve sempre. Por que eu tenho que te contratar? Então você tem que meio que, né, vender o peixe também nessa, tá? Você tem que saber um pouco do hospital. É muito interessante quando você for fazer entrevista, entrar no site do hospital que você vai fazer, ler sobre ele, ler sobre os prêmios que eles já ganharam, porque você pode usar isso ao seu favor. E ler também sobre, que todo hospital no Brasil tem, que é a missão, a visão e os valores, tá? Saber isso, porque uma vez eu fiz entrevista, eles fizeram uma pergunta relacionada aos valores para ver se o meu valor batia com o do hospital. Então, isso se você já sabe o do hospital, você consegue colocar os seus valores. Óbvio que você não vai mentir, né? Claro. Mas você precisa saber se enquadrar, né? Você precisa saber se vender. É muito interessante que, assim, se a gente está preparado, a gente consegue atender a expectativa deles. Se a gente é pego de supetão na entrevista, senta lá com a cara e com a coragem, fatalmente vai ter coisa que a gente vai se enrolar. Porque a gente fica nervoso, e quando a gente está nervoso, a gente fica menos eficiente. Nosso raciocínio se perde, a palavra não vem. Então, se você já sabe as coisas, menos mal, né? E eu vou te dizer assim, provavelmente vai enrolar em uma pergunta ou não. Vai. Eu fiz agora, né, a entrevista semana passada, e teve uma pergunta que eu enrolei. Eu fui falando e foi, entendeu? Você sabe aquelas perguntas que você vai que depois você nem lembra o que você falou mais? Eu falei assim, nossa, eu nem quero lembrar o que eu falei, porque eu sei que eu falei bosta ali, sabe? E às vezes eles confrontam, né? Às vezes eles confrontam a gente. Vou dar um exemplo assim que foi curioso. No hospital aqui onde eu trabalho, onde eu sempre trabalhei, os hospitais são de alto fluxo de pacientes. Tem tipo 1000 partos por mês. Aí a diretora lá do hospital estava fazendo entrevista, ela falou assim, então aqui a gente tem 700 partos por ano. Deu, ok. Ela falou, como que é isso pra você? Eu falei, é ótimo. É ótimo, vou trabalhar bastante. Não, eu falei assim, é ótimo, porque visto que eu vou estar entrando numa nova rotina, vou aprender tudo novamente, vou levar minha experiência, mas eu vou aprender a enfermagem americana na prática, eu vou ter tempo de fazer isso com mais segurança, com mais cuidado, né? Quando o fluxo é muito intenso, a gente se tem muito no a fazer e não entende, às vezes, o porquê está fazendo. E eu gosto muito de perceber cada situação, Aí depois ai, graças a Deus que eu consegui. Porque, tipo, poderia ter falado e travado.
Que é uma Sim. coisa, né, assim, eles fazem umas perguntinhas nada a ver. Ó, é ótimo, eu poderia falar isso aí, vou trabalhar menos. Aí o cara ia falar, filho, então fica É, aí, né? Tem que ter exatamente. muita sensibilidade, vamos dizer assim. Sim. Continua aí. Ah, outra pergunta que eles podem fazer, que no meu caso fizeram, nessa última que eu fiz, que é como que você se lida com o estresse do trabalho. Então, você tem que, além de falar, de dar uma introdução a isso, você tem que falar de uma situação sua, você sempre tem que contar um exemplo, tá? Você tem que buscar aí uma vez que você teve que se lidar com estresse, e o que você faz para poder melhorar isso, entendeu? Então, isso aí é uma pergunta que eles fazem corriqueiramente, tá? Uma outra pergunta é o que você mais gosta de ser enfermeiro e o que você menos gosta. Você teve essa? Yes. Não, não tive, mas a que eu já tive é que o que é mais prazeroso e o que é mais challenge, most challenge, o Ah, que é é tipo a mais. mesma. É. Mais ou menos a coisa, então tem isso também. Ah, eu Por que fui que é bem clara. prazeroso? É, eu É, falei, o que eu não gosto, que às vezes a gente não tem tempo de comer, às vezes a gente não tem tempo mal de fazer um break para ir ir no ao banheiro. banheiro, Uhum. porque a assistência é prioridade, é a responsabilidade. Mesmo que eu consiga ir fisicamente, eu não consigo deixar meu paciente se ele não estiver seguro. Então você tem que saber colocar também, porque simplesmente não gosto. Não dá, né? Você tem que explicar, assim, se colocar sempre como advogado do paciente. Essa é outra coisa que eles adoram, né, É, mano? Que o NCLEX e aborda muito. outra coisa que, né, que eles gostam muito, que isso também a enfermeira da Washers, da empresa, ela me mandou, quando eu fui fazer essa entrevista que eu fiz na semana passada, ela me mandou e ela me ligou, me falando assim, o que que eles adoram ouvir, o que que eles adoram. Então eu peguei bastante coisa também, que é sobre o customer service, que é, no caso, o serviço pro cliente, né? Ah, então eles gostam que vocês saibam disso e falar sobre isso, né? Que seria que tem que ser efetivo ali a conversa, você tem que saber ouvir, que o cliente vai querer o melhor serviço, né? Você tem que tratar eles com empatia e, né? E eles gostam de saber que você sempre vai ouvir, que você sempre está É um aprendendo. good listener. Ok. Exatamente. Você sempre tem que ouvir os colegas, paciente e sempre está aprendendo com isso. Sempre está aprendendo com isso, porque eles podem fazer perguntas sobre isso, né? Que é a questão como que você já se lidou com um problema em equipe. Aí entra a mesma coisa, que você tem que ter uma situação e como que você resolveu isso. Se Então você, se vamos. você, é. Pode falar. Não, Não, pode ir, pode ir. eu ia falar assim, que a gente pode fazer um resumo agora. Que existem alguns blocos na entrevista. Primeiro sobre a Eu gente, acabei entrando sobre o no outro que eles. hospital, né? Aí sobre o setor e dentro do setor, como é você como enfermeiro dentro do seu setor, a sua rotina, a sua visão. E Aham. aí também você já tem que estar preparado para falar sobre alguma intercorrência, algum protocolo importante, né? Para mostrar que você sabe o que você está fazendo ali, afinal de contas, você é o enfermeiro da unidade. E aí, que nem teve uma colega que falou que solicitaram que ela descrevesse o exame físico da cabeça aos pés. Cara, isso é muito desafiador, porque você vai falar em inglês, é uma coisa extensa, né? Então, assim, tem que se preparar, às vezes, para coisas que pode vir a acontecer que você também não saiba. Mas se você Sim. for bem em todo o resto, pode ser que essa que você não foi bem, passe, né? Tipo, É, não vai pesar só, tanto. só um adendo. Eu lembrei, eu tive uma pergunta dessa com a Avante. Só que, como foi tudo por telefone, eu tinha a colinha ali, o Head to Toe Assessment. Então, eu fui meio que resumindo ali, fui falando. Ah, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Entendeu? Fui bem resumido. Eu tinha a colinha e consegui fazer. Então, eles fazem essa pergunta. A Avante me fez, os outros não fizeram. Mas, os outros, com certeza, vai pegar o seu setor e vai fazer uma pergunta de um caso. Um paciente com sepse,
recebeu, o que você faz? Ah, vou colocar o paciente no monitor, a gente tem que coletar as culturas, sangue e tudo mais, lactato arterial, gasometria, e a gente tem que iniciar o antibiótico com até 1 hora da chegada dele ali, o mais rápido possível. É isso que eles querem saber. Tá? Vou olhar sinais vitais, é isso. Tá? Pro AVC é a mesma coisa. Então, assim, eles perguntam. Então, você tem que saber de Então, acordo com pega o seu aí setor. duas situações mais comuns no setor onde você trabalha, né? Quem vai fazer a entrevista e fica pronto, porque também pode ser que eles deem uma pergunta mais aberta. Ah, Eles podem explica um falar para procedimento que você falar, costuma fazer, uma situação que é um caso que acontece repetidamente, que precisa de uma atenção. Pode ser que eles façam uma pergunta focada, mas pode ser que te deixem mais à vontade, que seria melhor ainda. De qualquer forma, tem aí umas 2 cartas na manga, né? E aí, você acha que a gente já consegue passar para o bloco daquele comportamental? Ou a coisa clínica já... Eu acho que foi tudo. Se a gente lembrar, a gente retoma. É o que eles chamam de behavioral questions, que é as perguntas comportamentais, que aí, gente, são várias que eles podem perguntar. Você tem que deixar uma listinha, porque do nada vem umas perguntas que você não sabe responder nem em português. É igual o IELTS. Às vezes você não sabe nem responder em português, você vai ter que responder. E é nessa aí que às vezes a pessoa se enrola. Eu acho que a gente pode citar algumas, que eu sei que você tem uma lista boa aí, mas uma coisa que a pessoa tem que ter em mente, na minha opinião, é que assim, ela sendo enfermeiro, ela tem que ter tomada de decisão, ela tem que olhar o cenário e resolver rapidamente, né? Ela tem que delegar o que cada um tem que fazer. Então, se você precisar, como enfermeiro, ordenar alguém fazer algo, você não pode ficar ali tremendo na hora. Eles precisam que a gente sentir na gente essa firmeza na necessidade, principalmente numa situação de conflito. E sempre o final dessa historinha tem que ser algo positivo. Né? A gente nunca pode fechar a historinha fracassando. Com negativo, Isso, você tem que sempre elevar o ambiente ou a situação. Briguei com meu colega, estava desacordo com ele e nós ficamos brigados e nós caímos no tapa, um exemplo. Não. Aí eu fui reclamar pro meu chefe, ele tomou uma suspensão e eu fiquei vitorioso. Não dá, né? Não dá dessa forma. Então, assim, uma das perguntas mais feitas, ao meu ver, é quando você lidou com um coworker de difícil acesso, com algum problema, ou quando você não concordou com ele em alguma situação. Então, eles perguntam isso, e é isso aí que a Angélica falou, você tem que responder dando uma situação que você passou e como que você resolveu isso de uma forma positiva, o que você aprendeu com isso, para que você não cometa de novo. Eles não querem, se você fez uma vez, não querem que você fique fazendo. Então, uma das perguntas que eles fazem é essa, tá? E aí você tem que... Cada um tem a situação diferente, você tem que pegar no seu trabalho. Se você não lembrar uma história, você inventa uma história. Porque às vezes a gente não tem algo concreto, mas com anos de experiência, com certeza você viveu algo. Então não vai ser nada mais assim, você já deixa na sua cabeça um roteiro de algo nesse sentido. Tinha um pediatra que ele era rude sempre com a equipe no atendimento da emergência do RN. Qual foi? Esse era o problema. Qual foi a sua conduta? Eu ignorava a parte rude dele, priorizava a assistência. Aos poucos ele foi conhecendo meu lado profissional e hoje em dia nós nos damos muito bem. Pronto, é isso. Acabou. Você não precisa contar a história da carochinha, mas você tem que ser pontual. Qual é o problema? Qual foi sua conduta e qual foi a consequência disso? Exatamente. Outra pergunta que eles podem fazer, não sei nem se está relacionada a essa parte, mas é a chance que você pode causar algum injúria, né? Não injúria, mas alguma ferida, um exemplo, causar alguma lesão, algum problema. Algum dano ao paciente. Administrar, eu estava só pensando em inglês, administrar alguma coisa errada, por exemplo. Então, eles também vão muito para esse lado, que é o do Safety Protocol, que você tem que saber os protocolos de segurança do paciente que a gente já falou. Então, entra nisso, né? Como que você ia lidar com isso, né? Caso você faça algum dano ao paciente, né? Então, esse é um tipo de pergunta também que eles podem fazer. Agora, fale você uma aí, Angélica.
Você lembra? É como que você, como enfermeiro, eu tive essa pergunta. Você é enfermeiro, então você é responsável pela equipe de técnicos de enfermagem. Sim, sim. E quando há um conflito entre eles, o que que você faz? Isso eles adoram, para saber como que Adoro. gerenciamento de conflito é outra atribuição do enfermeiro, né? Seja de paciente com médico, seja, enfim, qualquer um. Aí eu expliquei que primeiro a gente priorizava sempre a assistência, que às vezes os conflitos acontecem dentro do cuidado, né? Mas que a gente precisava ignorar. Ignorar não, a gente precisava deixar para depois as relações pessoais e que tinha que priorizar as questões profissionais, que o paciente sempre estava em primeiro lugar, ainda que tivesse desacordo entre a equipe, que a gente jamais poderia discutir algo na frente do paciente, mesmo se a gente se sentisse na razão, e que depois, com cuidado, com respeito, a gente chama os envolvidos num lugar privado e conversa, e sempre com alguma outra pessoa para testemunhar, para que não venha a ter um desenrolar pior da situação, né? Sim. Alguém. Então, assim, esse tipo de coisa. Eu lembrei de uma enquanto eu tava falando. Hum. Esqueci, são tantas, né? É, Eu tava com uma outra na ponta da língua aí. Vê se você lembra de tá. alguma outra. Tem duas aqui também que eles podem perguntar. Manda ver que eu vou lembrar outra. Essa é uma que eles perguntam sempre, que é você Ah, contar lembro. situações que você esteve sob pressão, né? Uhum. No trabalho e como que você lidou, né? No meu caso, eu falei, sempre que eu trabalhei em CTI e emergência, é questão de monitor alarmando, tem que fazer, se preparar para medicar paciente, procedimentos, medical records, que é isso aí, e sempre falava da questão de fazer a sua prioritization, a sua to-do list, né, para conseguir fazer um manejo organizado. Aí eu sempre falo nessa parte também que eu gosto de me organizar. Eu sou uma cara organizada, Com então gosto de antecedência. anotar e organizar o que eu tenho que fazer de prioridades ali. Então, eles gostam dessas coisas de Hum. prioridade, gente. Não tem como. Eu Ah, lembrei. hum. Eu lembrei. Se um paciente reclamar do seu serviço, qual é a sua conduta? Tem essa Aí, também, que é unhappy with your care. pronto, é isso mesmo. Aí eu É, falei, né, que era que na minha rotina isso era comum acontecer, não exatamente comigo, porque eu atendia pacientes num hospital privado de alto padrão e que eles tinham uma expectativa muito alta. Só que às vezes a gente não conseguia atender todos os desejos do paciente, né? Por conta da demanda do trabalho, mas que a gente tinha que saber ouvir aquela história, né? E que se o paciente solicitasse, a gente tinha que saber o momento de se retirar da assistência e pedir para um colega substituir, para que, na verdade, por mais que você saiba que o paciente às vezes não está certo, não tenha total razão, você tem que saber que é o desejo dele, respeitá-lo em todas as suas necessidades. exato. É tipo Se a isso. gente for ficar aqui, tem tantas perguntas que eles fazem. Por É. exemplo, vamos só ir resumindo e não falando Uhum. tanto. Pegam só o tema, o que que é, e vocês desenvolvem aí sempre. E Uhum. pensem sempre assim, sempre tem que ter uma situação ou algum exemplo Isso, eu tô que dando uns você exemplos para teve. a pessoa entender que você conta e você melhora. É, Nunca vai é, dar, pelo amor de Deus, senão por, você e- se é, lasca. por exemplo, como que você se lida com a mudança no seu local de trabalho? No meu caso, eu falei sobre o sistema, que antes era só para o escrito, mudou para Electronic Medical Records, que é o EMR. Uhum. Me lidei super bem, desenvolvi ali, tudo bem. Falam também, pode perguntar se você trabalha bem em equipe, como você trabalha bem em equipe. Esse aí também eles Essa podem cai sempre. perguntar, É. tá? Pode perguntar sobre isso, né? Que você tem a equipe, seria médicos, técnicos ou a equipe A multidisciplinar, multidisciplinar. Uhum. tá? Pergunta também. Outra, como que você antecipa um problema, né? Se Isso, eu você já, coloquei, se já anotei teve aqui, ó, algum se antecipar aos fatos, porque isso também básico, né? básico, assim, ó, antecipar um problema que você já vê, por exemplo, você está com um colega ali que ele está cansado de estar trabalhando, sei lá, quantas horas, ele está ali cansado, como que você lidou com isso? Ele tinha que receber um paciente, aí você recebeu para ele, para poder ajudar, porque o cara estava cansado. Então,
Aí você antecipou o problema que ele poderia causar ao paciente por ele estar overwhelmed, né? Estava lá cansado. Deixar claro que não vão cair todas essas perguntas, Não, né? Tipo, não. Eles fazem duas, duas, três. É, talvez três, nesse sentido. Mas se isso. você tiver uma preparação ali, anotar, fazer um enredo das suas respostas, coisas básicas, objetivas, na hora você vai lembrar. Eu fiz isso pro IELTS e deu super certo. De É. pegar as possíveis perguntas e fazer um enredo. Porque na hora você fica cri, 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 pensando, e a Acho que pessoa pro ali IELTS todo esperando, mundo estuda assim, né? Faz as né? questões. É, Porque é mais difícil do que você falar, de repente, é você elaborar a resposta, né? sim. Então, serve exatamente para a entrevista. Uma última que é uma coisa também que eles adoram, que é uma coisa que nós não temos muito no Brasil, depende da sua área, que é medical education, como que você educa o paciente. Porque Uhum. aqui você vai fazer um discharge, vai dar alta ao paciente, e o enfermeiro vai lá educar o cara, você entendeu? No Brasil, Teoricamente, aqui sim. deveria ser assim. No Brasil, você vai lá no paciente, fala com ele vai perguntar pro médico. Não, mas não é isso, tá errado. Ele vai querer. O médico vai ter que ir lá para dar alta pro paciente e falar. Entendeu? Estou Uhum. dizendo em algumas áreas. Agora, se você é, por Sim. exemplo, de uma área de feridas, de estomoterapia, daí sim, o médico for falar lá, vai falar errado. Ele não sabe nenhum curativo que tem que usar. Aí a pessoa vai dar. Então, assim, quem é dessa parte pode falar nesse sentido. Ah, eu faço parte do grupo de pele, então quando o paciente tem uma ferida, está indo de alta, a gente educa assim, assim, assado. Então é uma coisa que eles gostam também, porque aqui tem essa parte de educação ao paciente. É lembrar das atribuições básicas do enfermeiro, que é a assistência administrativa, a parte educacional e a parte de desenvolvimento de ciência, né? Isso. Então, sempre colocar suas respostas baseadas nessas coisas que são fundamentais. Você saber o que é seu e saber que as coisas que você faz são pertinentes à sua responsabilidade. Sim. Uma Eu não dica, sei. quando a pessoa estiver Ah, estudando para o NCLEX, porque tem muita gente aqui que ainda está estudando para o NCLEX, conforme forem sendo abordados esses assuntos que nós estamos falando, já faz um capítulo aí no seu caderno de anotações e vai anotando essas palavras, né? Possíveis coisas que você já vai reconhecendo que pode vir a cair na sua entrevista, para já você depois não ter que ficar buscando vocabulário, buscando essas coisas, você já vai se é. antecedendo. Igual eu estudei para a NCLEX em 2019, então muita coisa eu esqueci desse vocabulário. E na hora da minha entrevista eu fui falar sobre stroke, AVC isquêmico, e que aí a gente usa a trombólise. Eu não lembrava o nome, aí eu lembrei a sigla, se eu não me engano é RTPA, que é o nome lá da medicação que faz. Aí eu falei, elas entenderam. Só que eu não lembrava, aí eu tentei falar Não, não assim, tem. aí eu tentei retornar, daí eu lembrei a sigla, aí foi elas falaram, que agora eu não lembro o que era, né, que é o trombolítico, né, no caso, antitrombólise, que é o que faz, no Brasil a gente chama de alteplase, que é a A Thaisa medicação que colocou. faz. Que é isso, alteplase, que é essa medicação que faz. Mas o nome aqui é outro. Mas na hora foge também, Uma hora eu fui né? falar sobre ECMO, que eu tinha paciente em ECMO, que é Sistema. a extracorpórea. E aí eu não sabia como que eu. A ECMO já é um termo em inglês. Só que a pronúncia não é ECMO, igual a gente fala. Eu não sabia como. Daí eu falei ICMO, e aí ela não entendeu, que eu tinha falado ECMO, não tinha entendido. Daí eu fui e falei extracorporeal membrane oxygenation. Daí ela foi, entendeu? Então, assim, Ah. tem que saber esses termos, porque na hora você se embola e você não vai conseguir explicar, né, o que você precisa passar para eles. É Ô, complicado. Malo, será que depois dessa live o pessoal vai ficar mais encorajado ou com A gente muito tem que medo? estudar para tudo. É assim, não é só passar no NCLEX, passei no NCLEX, acabou. Não, tem as Não. entrevistas. E assim, ó, para finalizar essa questão, assim, ó, que é muito importante, no final da entrevista, quando acabou, teve uma pergunta ali, quanto tempo dura? Em média, 30 minutos, tá? A entrevista, né? Em média é isso aí. Às vezes pode passar um pouco mais. Eles sempre vão perguntar assim, ó, você tem alguma pergunta? Tem, você tem que ter. Tem, Te vira, óbvio. tem que ter, Já você tem que sabe uma fazer. coisa? Pergunta como vai ser seu treinamento. É isso que eu perguntei. Se, É se o hospital básico ia e fornecer necessário. um treinamento, quanto tempo é esse treinamento, e perguntei qual é o ratio patient-nurse. Não vai perguntar Ah, qual é o salário. Quando, não.
Né? Tipo, tem que fazer uma pergunta que mostra que O você está salário a gente já interessado na sabe, né, vaga. mano? O salário a gente já sabe qual que é. Por que que a gente Ah, vai no meu caso, perguntar? eu fiquei sabendo Ah, depois, na só Job depois, Offer. A maioria, Mas acho que eu a louca maioria pra já sabe. saber, né? Mas só perguntei sobre o Então, assim, treinamento. perguntem, fazem 3 perguntas ali, fazem essa. Se vai te dar treinamento, como que será esse treinamento, quanto tempo, e a quantidade de paciente que você vai ficar. Tanto que na hora que. Eu posso até, né, fazer da minha entrevista, dessa última que eu fiz, na hora ela falou que era 2 pacientes. Aí eu fiz não fiz uma piada, mas brinquei ali que no Brasil eu Pô, ficava com 10, eles sabiam. Aí elas riram, falei assim, nossa, mas igual não. Ela falou assim, mas você vai fazer tudo. Eu falei assim, sim, vou fazer tudo, mas imagina, 2 pacientes, eu ficar com 10 pacientes. se Né? a Então, senhora assim, soubesse o tanto de papel que eu tenho que preencher, além de toda a assistência que eu tenho que é fazer, porque que elas não aqui no sabem que o Brasil é muito enfermeiro mais no Brasil se extenso, né? chama enfermeza. Eles não sabem É, disso, que você tem muita muito. burocracia e pouca assistência. Então, isso é o ponto diferente daqui, né? Que aí não tem tanta burocracia, tem, mas não tem tanta, e é mais assistência, mais o cuidado com o paciente, né? Se tu Exatamente. quiser, a gente pode entrar, porque eu já fiz algumas entrevistas, mas essa última que eu fiz, ela foi um pouco diferente pela Foi pontual, questão, né? pela questão assim, não, gente, não é normal você fazer entrevista aqui nos Estados Unidos, vocês fazem no Brasil. Então, vocês já vêm para cá com uma entrevista pronta com o hospital, você não precisa se preocupar com isso. Como eu ia para Albuquerque, tive essa mudança para Califórnia e eu achei super válido, melhor para mim, porque eles me ofereceram vaga em acute care lá. Eu ia trabalhar em long term care. E assim, ó, é uma área que, sinceramente, eu não gosto. Eu estava indo para lá pelo tempo de contrato menor e pelo Uhum, salário maior. Então, quando eu recebi essa uhum. notícia, foi ótima. Só que o problema, eu teria que fazer uma entrevista. E aí você pensa assim, a pessoa já está aqui nos Estados Unidos, e se eu não passo, cara? Eles vão me mandar É lá para lógico que você ia Albuquerque? passar, menino. Como que você não ia Não. passar? Ah, tá. Daí eu fiquei uns Que 4 dias doido. com dor de barriga. Acordava de manhã, a barriga já começava. Já dava dor de barriga. Pensa, você com o seu currículo já está aí, prontinho para Ah, então. trabalhar. Daí eu Como que a pessoa perguntei não lá vai te querer? daí eu perguntei pro meu manager lá, falei assim, tá, e se eu não passar, né? Porque tem um sim, tem um sim. Aí ele falou assim, ó, não te preocupe, que a gente tem outros 4 hospitais que estão interessados no seu currículo. Ah, Alguém vai te beleza, então. querer. Só que aí, uma coisa que eu pensei, eles não estão fazendo uma seleção, entendeu? Como, por exemplo, um hospital no Brasil, tá lá, tem 10 pessoas fazendo entrevista para uma Uhum. vaga. É uma seleção, um Isso. processo seletivo. Aqui não é uma seleção. Aqui, Você? essa empresa que é o sponsor nosso, tá te dando enfermeiro, eles já te querem. Porque eles precisam, não é uma seleção, né? Então você já vai com isso em mente. Não é um processo seletivo, né? Só que você tem É que vender só, seu assim, peixe. você já foi aprovado. O que você não pode é estragar na entrevista. Exato, você não Se pode você chegar for, lá e eu sou é, inglês. se Tipo, você falar normalmente, tá, não sei, eles já te querem, né? sim. Aí então, eu fiquei aí, né, uns 4 dias ruins. Minha entrevista era na quinta-feira, às 11 da manhã, horário daqui, pelo Zoom. Tava pálido na entrevista. Né, não tinha como colocar filtro. Só que, olha só pra você ter ideia, antes eu olhei no e-mail, que aí era você vai lá e aceita a agenda e tem como ver quem é que vai participar daquela live. E eu vi que tinha um monte de gente. Falei assim, Jesus amado, será quantas pessoas que vão me entrevistar? Porque eu vi que tinha umas 6 pessoas lá. Falei, caramba, mas vamos lá, né? Fazer o quê? E daí, na hora que eu entrei na sala, eu entrei 5 minutos antes, importante, tá? A gente entra um pouquinho antes também, para, né? Não entra na hora, entra antes. Já tinham 2 telinhas, aí 2 pessoas aqui numa e 2 do lado de cá. A da esquerda era a chefe da CTI e mais uma outra enfermeira do CTI atrás dela. E a do lado de cá era a da emergência, a chefe da emergência e mais uma enfermeira atrás. E aí elas ficaram ali se apresentando e conversando e ficaram brincando entre as duas. Quem é que ia me pegar? Como se fosse assim, não, eu quero ele porque ele tem 7 anos aqui de ER. Aí a outra, não, mas o último trabalho dele foi CTI, ele tem 3 anos. Brincando assim. Olha, Então eu já e achei você legal. todo Assim, olha, cheio. aí eu falei, não, olha, se elas estão brincando, então já estão me dando abertura para eu também. Porque eu sou assim, né? Eu percebi que eu também, em inglês também, eu brinco, tá? Então,
Eu Ó, você percebi isso. tá maravilhoso. Você tá Já já tá fazendo aí. gracinha em inglês, E tá aí ótimo. elas falaram que estava esperando a diretora, a diretora da enfermagem, a manager. Então eram 5 pessoas ali, gente. Aí entrou ela no Massa meio, assim. latina. Aí Pá. eu já. Pá, ainda bem que eu tomei. Ah, e detalhe, tá? Pra quem não tem problema cardíaco, pro IELTS é bom e pra fazer entrevista também. Tomem propanolol, que aí o seu coração não acelera, ele fica tranquilo e Então você toma um fica. vinho. E também, né? Aí você cuidar com a língua não embolar. Tomei um propanolol ali, uns Sério 45 mesmo. minutos antes. Mas lógico, o coração não acelera nada, sua mão não Ai, gente. treme. É uma maravilha. Tá brincando. Quem é que faz TCC e vai apresentar, é normal as pessoas tomarem para não ficar nervoso. É porque Ai, se eu você passei por sente. tudo isso e você só vem me falar disso agora. Ah, no IELTS foi isso, cara. Falei assim, ó, não pis, só paz, tranquilo. Tava, ó. Porque o seu coração não acelera, porque você começa a ver que seu coração está acelerando, a sentir isso, e que sua mão está tremendo, e isso te atrapalha. Daí você fica nervoso e vai piorar a É. situação. Então, se você. Quem pode Olha tomar, o tá, gente? bando de viciada aí. Eu não sou médico, não estou receitando nada. Quem pode, tome meio propanolol ali, 5 miligramas, que já vai, ó. Aí o Gente. cara já chega tranquilo, entendeu? Só que tranquilo, mas Ai, nervoso, tá? Marcel, figura. Aí é o seguinte, aí a manager chegou, se apresentou e tal, e foi ela que fez a primeira pergunta. E qual foi a primeira pergunta, Angélica? Tell me about yourself. Exatamente, é a primeira pergunta, tá? Tell me about yourself. Ela fez essa pergunta, então eu discursei ali uns 2, 3 minutos falando, frisei mais na parte do exército, a questão do estresse, que eles gostam muito, aquela coisa toda. E depois ela já passou a bola para da emergência. Para ela tirar ali a dúvida dela para perguntar. Daí ela perguntou do meu currículo, qual era a minha experiência na emergência. Daí foi que eu, sim, falei não de cada hospital, mas dei um resumo ali da emergência total. E aí ela foi que ela perguntou sobre se eu recebesse um paciente com sepsis, o que eu faria, tá? E perguntou se eu falei que na minha unidade tinha isso, e perguntou sobre o stroke também, do protocolo, o que eu faria. Então é por isso que tem que saber que foi a hora que eu não lembrava da alteplase, daquelas coisas ali que faz. E teve, Mas, em agora eu geral, lembro, eles te deixaram à vontade, né? Eles fazem essas é, perguntas. Em alguma das entrevistas que você fez, você se sentiu, assim, pressionado ou com eles com cara de poucos amigos? Porque eu sempre fui muito bem recebida. uma foi quando eu fiz com a Worldwide, que foi para CTI, era uma só e parecia que ela não tinha acordado bem no dia. Ela estava meio rancorosa e olhando para baixo, só escrevendo e só eu falando, então não foi legal. Tá? Inclusive eu não passei nessa, mas enfim. É, porque Mas, assim, no geral, eles sempre são delicados nas perguntas, são assim, friendly, né? Tipo, sim, amigáveis. Isso. sim, exatamente. E eu não lembro o que eu falei, é por isso que eu disse, que tem algumas coisas que você fala, que é a questão da prioridade, das questões do raciocínio crítico, que alguma coisa que eu falei, que eu escutava alguma falar assim, uau, tipo assim, eles ficam impressionados, Tem entendeu? coisas que vai subindo, assim, que nem sobe os coraçõezinhos Vai. da Aí live, você vai, sobe na opa, cabeça tá bom. deles. É igual no IELTS, você olha a pessoa rindo ali, você sabe que tá indo bem. É, exatamente. Então, assim, você sabe que tá indo bem. Então, a da emergência fez isso, aí ela passou a bola para da CTI, para ver, porque eu estava sendo avaliado pelos dois, para saber qual setor que eu ia ir. E daí da A CTI pessoa também, chega e é disputada, cara. Não, eu quero tava ser sua disputado amiga na para emergência sempre. CTI. Olha só, aí eu falei da minha CTI, que eu tinha especialização em CTI, que a minha experiência era menor. Aí eu contei que no meu currículo, quando eu trabalhei no Exército, ali estava 5 anos de emergência, mas por causa do Covid, eu fui floated para a CTI Covid, então fiquei 1 ano e meio no CTI Covid, etc. E fui falando sobre isso. E aí, uma coisa que eu falei, que também não é legal mentir, que eu falei que eu ficava com 10 pacientes, mas que os nossos técnicos de enfermagem, eles são diferentes do daqui e tudo mais. Aí ela fez uma pergunta relacionada a isso. Aí foi a hora que eu dei uma trancada, que essa eu não tinha treinado muito bem. O quê? Que foi assim, tá, você tá com 10 pacientes. E se um paciente vai ser entubado na sua CTI Covid, como é que você prioriza isso? Como é que você faz com os outros pacientes? Que eles vão ficar sem assistência, você vai ter que entrar naquele quarto. Essa aí eu comecei a ir falar, que aí eu disse que como a gente tem os técnicos, ele tem
o papel do técnico no Brasil é muito maior, então eles têm mais, né, eles podem cuidar autonomia do paciente ali. Então, entrava no quarto do paciente que entubar, entrava fisioterapeuta, enfermeiro, médico e um técnico que ficava responsável por 2 pacientes no máximo, e a gente prestava aquela assistência naquele momento daquele paciente. E os outros, se viessem a decair, o técnico poderia chamar outro colega que estaria em outra CTI. Tinha alguém na retaguarda. Né? Tinha sempre alguém na retaguarda. Foi assim que eu respondi, que é a verdade. Ah, mas era verdade. Mas eu dei uma embolada. Porque... não saiu tão... Daí ela perguntou... Na verdade, às vezes não tem a retaguarda, né? Vamos ser sinceros. Mas a gente nunca vai dizer que não tem, né? Eu, nesse último hospital que eu trabalhei no Brasil, é um hospital de ponta, o segundo melhor hospital no Brasil, só está atrás do Albert Einstein, se eu não me engano, e ele ganhou em 2021, né? E assim, você pensa que é uma maravilha? Não, cara, você ficar com 10 pacientes. E uma vez eu estava tendo um paciente que estava parando de um lado e o outro estava parando do outro lado, aí tinha 2 médicos, eu estava só com um, era um enfermeiro numa parada e depois os outros eram os outros técnicos. E era assim, acabou, entendeu? Então, assim, e daí também me perguntou sobre ECMO, daí eu falei que eu não tinha treinamento de ECMO, foi quando eu falei da ECMO, mas que eu cuidava do paciente que estava em ECMO, mas que não é responsável por aquilo, é responsável pelos outros cuidados. E também de diálise a contínua, né? Também que eu tinha muito isso. Né? Conclusão, ela perguntou várias coisas que eram da sua realidade, não te pegou de surpresa nos assuntos, não. Mas às vezes você sentiu um pouquinho de dificuldade em como relatar isso, por isso que é tão bom estar preparada, treinar. Né? E aí, depois no final, veio 2 perguntas de behavior, que é a questão como eu lidava com estresse, e numa situação que foi, como é que pode dizer? Não é... numa desprazerosa, como que eu lidei com a situação desse fato, e daí acabou, aí eu fiz 3 perguntas, e aí ela mandou eu sair da sala, que eles iam discutir, aí depois de 2 horas ali, o meu manager, que eu tinha perguntado para ele me falou que eu tinha passado, e que era para CTI, então eu ganhei, minha experiência era menor em CTI, e aí eles acharam melhor, daí eles me perguntaram o que eu preferia, se era CTI clínica ou CTI cirúrgica. Então, aí eu já vi que eu ia para CTI. Aí eu falei que eu preferia clínica. Você foi disputado por 2 setores e ainda escolheu dentro do seu setor onde você ia trabalhar. Dá licença, Mama. Olha que maravilha, né? Tá podendo, maravilha, né? Ainda tá na Califórnia. Pois então. Tá demais. Conta pra gente agora... Como que está sendo essa experiência aí, que eu sei que você teve algumas situações onde você, pela primeira vez na sua vida, você se sentiu honrado por ser enfermeiro. Então eu queria que você dividisse isso com a turma, porque é tão irreal pra gente, né? A gente é tão massacrado, tão desvalorizado assim, normalmente aqui. Eu quero muito que você possa registrar isso aqui, até para daqui uns anos você mesmo ver e falar, uau, olha aí como era no começo. Não, e detalhe, eu nem estou trabalhando ainda, né? Então, assim, na sexta-feira eu fui na Nissan ver carro e tudo mais, e estou nessa luta ainda do carro para resolver, todo dia vendo. Aí eu fui na Nissan para ver um carro, né? Vi os carros lá, e daí me chamaram para ir lá para dentro, aí eu sentado com o vendedor, ele chamou o manager dele, daí ele estava me questionando a questão do meu status aqui, né? Para poder ver se era possível financiar o carro e tudo mais. Aí eu expliquei, que eu sou imigrante, mas residente permanente, né? Que o meu social ia chegar na semana que vem, tudo certo. Aí ele perguntou o que eu ia fazer aqui. Daí eu falei assim, eu sou enfermeiro, vou trabalhar como enfermeiro. Nos meus 13 anos de profissão no Brasil, nunca, se eu chego para alguém e falo assim, o que você faz? Eu sou enfermeiro. É igual ser qualquer outra coisa. Tipo assim, eu não conhecia o cara, eu estava lá para comprar o carro, então eu não esperava isso dele. Quando eu falei que eu era enfermeiro, ele parou e começou a me agradecer por tudo que eu fiz, que eu não fiz aqui, mas pelo tudo que eu fiz.
Que você se propõe a fazer, né? Exato, o que eu vou fazer, prestar esse cuidado às pessoas, ainda mais nesse tempo de Covid. Daí ele foi e contou a história que não entendi se era mãe ou irmã, também ficou internada e conseguiu sair. Então ele agradece muito à enfermagem, os enfermeiros, que eu digo enfermeiro em geral, o técnico como enfermeiro também, por tudo que tem feito. Na hora eu fiquei assim, ó, sem palavra, eu arrepiei todo assim. Falei assim, cara, eu nem tô trabalhando aqui. Eu falei com ele assim, nossa, mas eu nem tô trabalhando ainda e receber esse... Assim, ó, é muito para mim, sabe? Foi assim, ó, muito prazeroso. Eu agradeci ele, né? E que eu falei assim, ó, nunca no Brasil ninguém me falou isso. E eu nem estou trabalhando aqui ainda. E já estou recebendo esse elogio. Daí ele falou assim, não, vocês são essenciais para nós e tudo mais. E sem sacanagem, ele ficou falando uns 3 minutos ali, tá? Aí eu até falei assim, opa, agora eu vou ganhar um desconto, né? Agora os juros ficam até menor nesse negócio. Pode pôr uns acessórios nesse carro aí, né? Pois não é? Mas eu acho que isso tem muito a ver com os princípios e valores do cidadão americano, né? É deles. Eles dão muita honra às pessoas. A quem é do exército, das tropas armadas, a quem é pastor, por exemplo, né? As pessoas, com quem é da saúde. Então, assim, eles conseguem enxergar o valor dos profissionais e eles expressam isso com gratidão, né? E no Brasil, parece que nada tem valor, né? Parece que as pessoas são ignorantes no sentido de que nem sabem as atribuições de um enfermeiro, né? E mesmo que saiba, está fazendo qualquer coisa, tipo, não valoriza mesmo, é da cultura. Então eu creio que a gente vai viver muitas vezes esse tipo de emoção que você viveu aí. Sim. E é mérito seu, né, Marlon? Você fez tanto para chegar, se entregou tanto. Desde quando você nem sabia que você ia ser enfermeiro na América, você já estava semeando. Né? E aí hoje nada mais é do que você está colhendo aquilo que você semeou durante toda a sua vida. Isso é legal porque não é só salário, não é só qualidade de vida você vir para cá, né? Então a gente vai ter esse respeito da profissão que a gente não tem no Brasil. Então, para vocês que estão iniciando o processo e tudo mais, então já saibam que isso, vocês vão ser respeitados aqui, né? Lógico, vão ter pacientes que vai, né, daquele... Óbvio, nada é perfeito. Nada é perfeito, mas vai ter situações que você vai falar que você é enfermeiro e só vai faltar te dar alguma coisa de graça que eles dão, tá, também. Tá? Às vezes eles mandam comida para o hospital. Descontos, por exemplo, em compra de carro aqui, em algumas concessionárias, até telefone, que eles falam que é o First Responder, você ganha, por exemplo, para comprar um carro na Hyundai, $500 de desconto, porque você é enfermeiro. Então, você já ganha um desconto. Então, assim, é muito prazeroso. É muito legal esse respeito aí. Pessoal, coloquem as perguntas na caixinha, na interrogação, que a gente vai responder agora as perguntas que ficaram para trás. Vamos lá. Seu Marlon. Não sei se teve pergunta, teve alguma? Teve. A Andressa está falando aqui, ó. Devo valorizar mais as atividades práticas que muitas vezes o técnico faz mais e deixar mais de lado a terrível parte burocrática? Responde. Não entendi muito bem. Por exemplo, na entrevista, eu acho que eu entendi. Na entrevista, ela está perguntando o que ela valoriza mais do que ela faz aqui. A real, que é ficar fazendo um monte de papel, ou valorizar a parte do enfermeiro, que ela faz pouco, mas que ela sabe fazer, só que na nossa rotina acaba ficando na mão dos técnicos. Eu acho que é valorizar mais a parte técnica, porque para eles não têm muito essa questão de papel aqui. Lógico, pode falar, mas pega o pouco que você tem e vai nisso. Por exemplo, eu na minha entrevista eu não falei nada de medical records, o que eu faço de parte burocrática, que aí eu tenho que ficar ligando para eles não falei nada disso. Falei só da minha parte técnica e de conhecimento ali. Ótimo. Também concordo com você. A Thaisa está perguntando, já está recebendo ou só gastando? Quando começa no hospital? Só gastando, minha filha. É complicado. Hoje eu estou indo lá na Westers agora, 2 horas da tarde aqui, para eles me ajudarem com um endorsement, porque meu social chegou com 10 dias, ele chegou. Então eu já um cartãozinho? É um papelzinho que você tem que guardar como se fosse sua vida, é um papelzinho de bosta, assim, né? Mas não é um cartão, é um... Não, o cartão é só o do Green Card, o que Green vem com o cartão. Agora, o social é um papelzinho que você pode É rasgar. igual o Visit Screen, né? Que vale ouro, mas que o papelzinho em si...
Tem que guardar ele. Tem outra pergunta. Vocês acham importante falar sobre a experiência técnica? Por exemplo, eu fui técnica por 13 anos e recentemente sou enfermeira. Tem que ter o jeito. Fala aí, Tem que ter Marcos. o jeito, porque assim, se você tem 1 ano de experiência de enfermeiro, fala só da sua experiência como enfermeiro. Você pode puxar que você foi Você técnica. pode falar que você é maravilhosa no acesso, por exemplo. Exato, Você porque o aprendeu técnico aqui sendo pode fazer técnico. isso, né? O técnico pode fazer isso. Algumas coisas o técnico não pode fazer, né? Então, pode Fala, puxar isso sim. Que você fala é da boa sua. com acesso, que você é boa em administrar medicação, que você sabe Isso. tudo de administrar medicação, que é IV, né? Venosa. Ixi, Porque cortou. aqui trancou? Espera um pouquinho. Oi? Não sei se era a minha, eu desliguei o Voltou. Wi-Fi, porque Eu às também vezes desliguei o Wi-Fi. o Wi-Fi do hotel, ele conecta pelaquela senha, e de Aí. tanto e tanto tempo ele te bloqueia para você ter que reconectar, e pode ser isso. Vamos Então, a lá. gente estava respondendo a pergunta, se a menina, não lembro quem perguntou. Foi técnica há muito tempo e agora está como enfermeira, e como que ela expressa essa experiência como técnica. Né? Estava falando para falar das suas habilidades, mas não Como precisa falar técnico, que você era técnica, né? Isso. Falar, olha, experiência como enfermeira, tenho muita prática com administração de medicamento, tudo que você fazer como técnica, mas não precisa. Vamos ver se tem mais. Se alguém tinha mais alguma perguntinha, tem mais uma aqui, ó. Não, já respondemos. É isso. Não tinha nenhuma. Eu não consigo ver. Não, eu puxei as do comentário e a da caixinha. Bom, eu acho que foi. Tem outro. Algum sponsor, provavelmente, para indicar, para começar o processo? Eu acho que todo sponsor é bom. A gente fala sobre isso sempre, né, Marlon? Fala aí, o que você acha? Não, faz assim, ó. Entra na minha bio, entra no nosso site, que lá tem uma parte só de sponsor, que os colegas ajudaram sobre cada um, sobre a Avante, sobre o Westway, sobre a Worldwide, falando um pouco deles. Aí você olha ali mais ou menos o salário base, o que né? E assiste as lives, né? Que as pessoas relatam, site, né? Também. Não tem, o que é bom pra mim não é bom pro outro, algo sabe? Pessoal. Eu tô super feliz com a minha empresa, o Marlon tá super feliz com a empresa dele e beleza. O interessante é você, eu sempre falo, aplica para todo mundo, vê qual vai ser a devolutiva e aí sim você tem a oportunidade de meio que escolher. Se você só, eu só quero a empresa X, só aplicar para aquela, você nem vai saber, né? Fala de novo o seu site, tem gente perguntando. É o mesmo do Instagram ali, braziliannurseabroad.com.br, www.braziliannurseabroad.com.br. Na minha bio tem, é só clicar ali no link que vai conseguir entrar no site, na do Brazilian também. Só mais uma coisinha, essa é a minha opinião, né? Acho que de várias outras pessoas. Lógico, gente, que a gente pega assim, tem gente que não tem aquela condição financeira de iniciar um processo sozinho, mas o ideal é você procurar o sponsor somente depois do Aniclex. Faz o Aniclex e aí você procura o sponsor, que aí você pode até questionar salário, pedir um pouco mais. Se você vai lá e procura, por exemplo, a Avante que te aceita agora, você não vai poder questionar salário, você vai receber o que eles vão te oferecer e acabou. Então, assim, ó, quem tem condição de iniciar... Eu acho que vale a pena se a pessoa não tem. Não tenho grana para fazer o processo, não vou ter. Aí beleza. Tem que ser, aí não tem como escapar. Se não, é um bom investimento a pessoa fazer por si, né? A gente fala sempre sobre isso. Exatamente. Eu adorei. Eu acho que foi riquíssimo. Creio eu esqueci que as pessoas... minha água, menina, do lado aqui, ó. Minha boca tá aqui. Tá sequinha. Eu creio que as pessoas possam ter ficado um pouquinho assim assustadas na quantidade de possibilidades de questões, mas agora elas já sabendo tudo isso, elas têm condições de se preparar, né? Ter uma entrevista já antecedendo o assunto. Eu acho que também, uma coisa que a minha professora de comunicação falava na faculdade, é que assim, demonstre segurança. Senta confortável, esteja bem vestido, né? Num ambiente com uma luz boa. Põe um fone de ouvido. A sua comunicação ela precisa
ter, assim, você precisa ter esse cuidado, né? Entra com um Sim. pouco de antecedência, igual o Marlon estava falando. Olha nos olhos do seu, de quem você está comunicando. Sorria, né? Seja simpático. Tudo isso. Se você se sentir nervoso, fala assim, me desculpa, esse momento é muito importante para mim, É, deixa eu voltar. Tá tudo bem, não é né? vergonha. Senão a pessoa se atropela toda e já fala assim, just a minute, let me see. Aí volta, né? Conversa. Eu A fiz a minha primeira coisa, entrevista sim, no momento, no meio do plantão, num baita de um terror nossa, psicológico. Eu expressei, falei, olha, estou nessa situação, isso aqui é muito importante para mim, vai mudar minha vida. Então, por favor, eu estou olhando para o lado porque provavelmente eu tenho que sair correndo para atender um paciente, mas eu estou muito interessada. Então, assim, demonstra, seja honesto, né? Tudo bem. exatamente. Eu acabei de entrar na sala, falei, ó, ela perguntou como que eu tava bem, mas tava um pouco nervoso, né, e que entrevista em inglês e tudo mais, não tinha aquele costume de fazer. E ela falou assim, tranquilo, fica tranquilo, não é nada de demais, não sei o que, parará. Então, assim, podem falar, Tá não tem aí, problema. olha aí. Ninguém aqui é perfeito no inglês. A gente ralou muito para conseguir aprender o tanto que a gente aprendeu para passar no É, IELTS, né? A gente está longe de estar pronto e a gente conseguiu a vaga que a gente queria, tudo certo. Então, todo mundo consegue. Tem que, não pode se esquivar das situações, tem que se expor. E se você for começar essa coisa das entrevistas, aplica para algumas empresas também que de repente você não tem tanto interesse e faz entrevistas com eles só antes. para treinar. Lógico, né? Faz tipo um simulado, faz aula com o seu professor de inglês, fala, hoje é dia da entrevista, as perguntas são essa aqui. E você fala. Então, assim, pô, né? Aproveita tudo Sim. isso e treina, treina, treina que vai dar certo. Tem uma colega que fez isso aí, que é a rainha das entrevistas, faz entrevista à toa, assim, só para fazer mesmo, para Então, poder aprender. Não sei se depois vai começar a vender curso de entrevista aí, mas quem sabe. né? Hoje em dia todo Então, mundo ganha com tudo. então é isso aí, gente. Sobre as entrevistas, como que é as perguntas, acho que é isso, né? Muitíssimo obrigada. Eu quero já deixar registrado aqui para o pessoal que logo teremos uma live sobre endorsement, que o Marlon Exato. está preparando esse Só, conteúdo para gente, né? Que é bem porque essa complexo, é demanda cheio mais de tempo, nuances. é mais complexo, porque cada Uhum. estado é diferente, então. Exatamente. Quando ele entrar no hospital, com certeza, através das redes sociais dele, ele vai sempre também contando as novidades. E quando tiver assim algum assunto, a gente volta aqui. Então sigam o Marlon lá, entrem na empresa dele lá no site. Tem muito conteúdo interessante escrito, né, bem organizado, bem pautado para essas dúvidas mesmo do que é melhor, quanto ganha, como que é, qual a atribuição, tem muita coisa. Então, muito obrigada, Marlon, mais Exatamente. uma vez. Sucesso, sorte, de bênçãos aí pra ti. Aproveita a sua folga, que logo, É, logo vai acabar, né? uma hora E esse acaba. espaço aqui tá sempre aberto para ti. Eu quero agradecer também todos que estiveram aqui conosco e colaboraram também com a live. Dá uma saudação Certo. aí final pro pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram aí, né, até o finalzinho. Sempre agradeço aí. E, né, como a Angélica disse, pode entrar no nosso site, tem bastante informação, conteúdo grátis, tem um e-book grátis. E a gente está fazendo uma série de postagens lá no site de artigos, alguns artigos como ser enfermeiro, como fazer mestrado ou doutorado em anestesia, como fazer faculdade de enfermagem nos Estados Unidos, que tem gente que pergunta também. Então, vai vir uma série de artigos aí. A gente vai postando no Instagram o link para vocês acessarem depois, mais para frente. E é isso, vamos fechando parcerias com empresas aqui nos Estados Unidos também. Então, logo, logo vem bastante coisa legal aí também. Ninguém segura esse menino. E teve Vamos uma indo. última pergunta aqui, qual a sua empresa? O Marlon foi pela Westways. Tem live com Westways. com as meninas aqui, as representantes no Brasil, que é a Cláudia e a Jéssica. Tem live lá no YouTube. Se inscrevam no canal. Muito obrigada. Tchau. Abraço para todos. Tchau, tchau. Valeu.